Meus amigos, nesse vídeo vamos acompanhar o presidente da Câmara, Hugo Mota, aí, humilhando a militância da Globo, que está desesperada, raivosa aí para cima do presidente Hugo Mota e também do relator, o Derrite, o relator da PEC da Segurança Pública, que está fazendo um brilhante trabalho. Vocês vão ver a raiva, o ódio deles, tentando criar narrativa, interrompendo o presidente Hugo Mota todo momento, quando ele está falando, para tentar criar uma narrativa e não deixar ser votado a PEC da Segurança Pública. Vocês vão ver o desespero dele nesse vídeo. Galera, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe seu comentário também, é muito importante você deixar o seu comentário aqui, beleza? Vamos acompanhar esse vídeo está sensacional. Conosco, presidente, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio I. Boa tarde, Andréa, boa tarde ao Valdo, aos demais que estão nos estúdios. É um prazer estar aqui na Globo News com vocês. Presidente, estão começando com um projeto de lei antifacção, esse resumo que a Elisa Claveri nos trouxe. Ele vai à votação hoje? Primeira pergunta. Vai sim, André. A ideia é podermos fazer a reunião de líderes logo após aqui o programa, para que o relator da matéria, o deputado Derrite, possa apresentar as suas últimas modificações no texto. E a ideia é ali por volta das 16, 17 horas, iniciarmos a discussão e em seguida a votação da matéria. Do texto de forma específica, a gente está na 5ª versão desse texto. O que de fato o senhor já pode nos dizer que está pacificado? Por exemplo, essa última explicação da Elisa, equiparar organização criminosa com terrorismo, isso entra ou isso sai? Isso não está no texto, André. Desde o anúncio da última semana, o relator entendeu que o melhor caminho seria criar uma nova lei, que nós estamos chamando de marco legal de enfrentamento ao crime organizado. Nós não estamos mexendo na lei antiterrorismo, ou seja, não abrindo margem para discussão acerca da soberania, acerca do papel da Polícia Federal, nem também mexendo em outras leis. Estamos criando esse marco com penas duras, inclusive maiores do que as penas que tínhamos na lei antiterrorismo e que, sem dúvida alguma, será a resposta mais dura, anotem aí, a resposta mais dura que o Congresso Nacional irá dar no combate ao crime organizado no Brasil. E o que o PT ainda está, na avaliação do senhor, nas conversas que o senhor tem, o PT e o governo, eles estão dizendo que o texto ainda não atende ao que eles gostariam. Quais são os pontos mais polêmicos na avaliação do senhor? Eu penso, André, que não terá o texto perfeito, muito mais pelo embate político do que, de fato, pela discussão técnica. O deputado Derrite tem se colocado à disposição para discutir as mudanças. E quando você diz que tem a 5ª versão, eu quero deixar claro aqui para quem nos assiste que isso é natural do processo legislativo. A construção do texto, ela se dá num país democrático com a mudança para que o relatório aprovado não seja único e exclusivamente aquele da vontade do relator, mas aquele que tem apoio político para passar no plenário. E aí tivemos sugestões do governo federal, sugestões dos partidos, sugestões do Senado Federal, dos governadores, dos secretários de segurança, todos ajudaram na formatação desse relatório que representa esse compilado de ideias e que, para nós, representa esse avanço no combate ao crime organizado. A Câmara não tem compromisso com o erro e o relator irá mudar quantas vezes for necessário o texto para atender de forma unânime, digamos assim, aquilo que é possível dentro do seu relatório no enfrentamento ao crime organizado. Isso é a democracia, isso é o processo legislativo e a construção que a Câmara quer fazer é poder aprovar no dia de hoje, quem sabe, essa resposta dura no enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Mas eu estou fazendo essa pergunta porque numa dessas versões a gente viu uma tentativa de limitar a atuação da Polícia Federal. O senhor considera que isso foi um erro? Nunca aconteceu o interesse, André, é importante registrar isso aqui, da Câmara dos Deputados em tirar o poder da Polícia Federal. É importante explicar que na primeira versão do deputado Derrite ele fazia alterações na lei antiterrorismo, que é um crime hoje de atribuição exclusiva da Polícia Federal. Como ele estava mudando essa lei, ele teve que colocar nessa lei a apuração por parte dos Ministérios Públicos estaduais e as polícias dos estados, porque ele estava colocando os crimes das facções, que também são investigados nos estados por essas polícias e pelos Ministérios Públicos estaduais, sem invadir, claro, a atribuição da PF. Na hora em que a gente decide não mexer na lei antiterrorismo, tudo isso cai por terra, porque para nós o papel da Polícia Federal é inegociável. A Polícia Federal é um patrimônio do Brasil e é uma instituição que pode e vem ajudando muito no enfrentamento ao crime organizado no país. Então essa mudança, ela exauriu esse questionamento e penso que hoje estamos bem tranquilos com relação a isso. Mas não cria uma confusão jurídica se você cria uma nova lei sem revogar a anterior? Nós estamos fazendo todas as revogações para que não haja essa confusão. Há pouco eu conversava com integrantes do governo que tinham esse receio, conversei com o relator antes de vir aqui para o programa e ele está fazendo toda a adequação para que não haja confusão entre o Código Penal e esse marco que nós estamos criando. Nós estamos dizendo, André, que as penas elas serão muito mais duras para quem participa de organizações
criminosas. Essas penas elas começam com 20 anos, podendo chegar a 40, e para os chefes dessas organizações criminosas chegam a 66 anos. Nós estamos mudando a progressão de pena para você mudar de regime. Mas o que vai revogar, que eu não entendi, presidente? O que vai revogar exatamente? Quando há o aumento de uma pena, de uma lei que já existe, você tem que fazer a revogação para que não haja, do julgador futuro, uma confusão sobre qual pena aplicar. É por isso que é necessária a revogação quando há o tratamento sobre o mesmo crime. É isso que nós estamos fazendo para que não haja nenhuma confusão na interpretação daquilo que nós estamos aprovando. Presidente Hugo Mota, muito obrigado por estar aqui, boa tarde. Presidente, tem 2 pontos, e um deles eu sei até que o senhor era favorável a manter a proposta do governo, né? Em relação à Polícia Federal e em relação à possibilidade de perdimento extraordinário de bens, né? No questão da Polícia Federal, o Derrite, o Guilherme Derrite, ainda tira um pouco de verbas do FUNAD, né, que iam totalmente para a PF e agora ele está distribuindo com o Estado. E a PF, o diretor da PF, Andrei Rodrigues Passo, está reclamando que está tirando dinheiro delas. No questão do perdimento extraordinário, a informação que eu tenho é que o senhor era a favor da proposta do governo, que permitia que, durante a fase de inquérito, se você descobre um líder de uma organização criminosa, você decretasse o perdimento extraordinário. Não seria um confisco, porque o criminoso, se ele investe o ônus da prova, se ele provasse que aquele bem era legal, ele ficaria com aquele bem. Mas se ele não comprovasse, ele perderia aquele bem. No projeto do Derrite, isso vai para o trânsito em julgado, né? Não sei se eu estou certo, mas me disseram que o senhor era mais a favor da proposta do governo. E agora, no projeto do Derrite, dizem que isso acaba beneficiando quem está no crime organizado, porque transfere para o trânsito julgado. Como é que ficou a versão final do Derrite nesses 2 pontos? Valdo, quando dizem, é porque aqueles que estão dizendo não sustentam o que estão dizendo. Nós estamos agora, nessa última versão, retomando a proposta inicial do governo e permitindo, sim, durante a fase de inquérito, já o bloqueio e o perdimento desses bens, inclusive a ser pedido, a posição que o senhor achava que tinha que prevalecer, inclusive pelo delegado. E o juiz pode decretar, antes do trânsito em julgado, esse perdimento de bens. Então, isso volta para o texto para que não reste dúvidas, que nós não temos compromisso com o erro, nós não temos compromisso em colocar no texto algo que seja ruim para o país. Nós temos que separar um pouco, e eu penso que houve aí um erro do ponto de vista político de posicionamento, de poder não conversar sobre o mérito da matéria e sempre ficar procurando encontrar algo de ruim no texto, e sempre que isso foi encontrado e foi levado ao relator, ele não teve nenhuma cerimônia para fazer as correções e as adequações. Isso é do processo legislativo, isso demonstra grandeza. A Câmara é a casa da construção política, é o que nós temos defendido desde o início. É uma pena politizar um tema tão importante. A nossa população, o senhor que está nos assistindo nesse momento, Valdo, ele não está interessado em saber qual é o número da lei que está mudando, qual é o nome da lei que nós estamos dando. O que ele quer é uma resposta ao crime, e é isso que a Câmara está buscando dar. E é por isso que nós vamos votar essa matéria hoje, na certeza que ela será, repito, a resposta mais dura da história dada ao crime organizado no Brasil. Só para deixar claro, então, o que me disseram é que o senhor era mais favorável a esse perdimento extraordinário e que, pelo visto, era uma confusão do Derrite. Então, volta para o projeto original do governo, que, como o senhor falou, até na fase do inquérito, o próprio delegado pode... Isso já está na última versão, que foi agora divulgada há poucos minutos atrás, nas adequações feitas pelo relator, e ele está retomando esse texto de maneira muito tranquila, e é o que o deputado Derrite defende, para não dizer que ele estava contra essa matéria. Ele está colocando no texto e trazendo essa garantia para que o perdimento de bens possa se dar na fase do inquérito. E com relação ao Fundo Nacional, o que é que está acontecendo para o cidadão nos entender e saber que nós não temos interesse em tirar dinheiro da Polícia Federal? O que há hoje é o Fundo Nacional da Segurança Pública. Esse é o fundo que repassa dinheiro, inclusive insuficiente, para os estados no combate ao crime organizado e no financiamento das forças de segurança. O que é que nós estamos colocando no projeto? Que aquilo que for recuperado com a atuação das polícias estaduais, que esse recurso possa ir para o Fundo Estadual de Segurança Pública de cada estado. Se essa atuação ela for conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar e o Estado e da Polícia Federal, há uma divisão desses recursos que são recuperados. E quando o crime for investigado só pela Polícia Federal, o recurso vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública. É isso que nós estamos fazendo, não tirando dinheiro de absolutamente ninguém, mas reconhecendo e estimulando que as polícias estaduais possam também seguir cumprindo o seu papel no enfrentamento ao crime organizado. Né? Não é só a Polícia Federal que enfrenta o crime, Valdo. As polícias civis, as polícias militares também estão nas ruas, inclusive com muito mais atuação até do que a Polícia Federal pela sua capilaridade, pela quantidade de oficiais que nós temos nessas polícias. E a Polícia Federal cumpre o seu papel de orientar essas investigações, a Receita Federal cumpre o seu papel, o COAF cumpre o seu papel, e nós estamos reconhecendo o papel de todos nessa construção. Inclusive, eu quero aqui registrar que acabo de receber não só da Associação Nacional de Procuradores da República, como também da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal, um reconhecimento aos avanços que o texto do deputado Derrite trouxe. Então, isso para nós atesta que estamos no caminho certo. A gente está perguntando dessa questão do limite da PF, porque eu até recuperei aqui, no texto anterior estava prevendo que a polícia
Federal estaria subordinada a qualquer provocação do governador, dos governos, estaduais. Isso foi na primeira versão, nós já estamos na quinta versão, isso aí já foi superado há algum tempo. Mas eu quero fazer uma pergunta em cima disso, porque para mim é muito interessante entender, eu acho que para o nosso assinante também, a motivação disso. Se ninguém tivesse visto, isso teria passado, porque a impressão que fica é que havia uma tentativa de blindar investigações nesse texto. E a gente está vendo uma série de investigações correndo, daqui a pouco a gente vai falar delas mais adiante, que, com personalidades com envolvimento com a política, e a gente está vindo de um Congresso que, como a gente acompanhou em agosto, tentou passar ali e passou, pelo menos na Câmara, a PEC da blindagem. Então essa é a minha pergunta para o senhor. O quanto desse texto visava blindar investigações e se isso não foi um erro? André, me permita discordar diretamente de você, não houve o interesse de ninguém da Câmara de fazer blindagem. O que nós estamos dizendo é que no processo legislativo, as críticas e a construção, ela vem para que o texto seja melhorado. E foi isso que aconteceu, não há mais discussão sobre isso. O papel da Polícia Federal está mantido, não é que se ninguém tivesse visto. Você imagina que um tema como esse, caro como esse para a sociedade, não haveria discussão, ele seria tratado no silêncio, na calada da noite. Eu vou dar só um exemplo aqui para você. Eu poderia ter colocado em votação esse texto na quarta-feira. Não coloquei por quê? Para que a discussão pudesse ser prolongada e esses ajustes pudessem ser feitos. Nós não temos, repito, compromisso com o erro, nós não queremos blindar absolutamente ninguém, nós queremos dar uma resposta dura ao crime organizado. Criar essa narrativa de que há o interesse de tirar a atribuição da PF não é verdadeira, não é verdadeira essa narrativa. O texto será votado hoje com amplos poderes, integração entre as polícias, aumento de penas, acabamos a visita íntima para chefes de facções criminosas, estamos colocando que as tratativas com advogados serão gravadas nos presídios, os chefes de facções criminosas não mais poderão ficar em presídios estaduais, irão direto para presídios federais. Então, é a maior resposta a ser dada contra o crime organizado. Então, criar qualquer narrativa que não seja essa, ela não será verdadeira, até porque nós temos a tranquilidade de estar defendendo uma matéria que será boa para o Brasil, uma cobrança da sociedade, e é isso que nós estamos fazendo. Vamos. Presidente, boa tarde. Thomas Trauma aqui do Rio. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente, por estar explanando essa proposta que vai ser votada hoje. Realmente ela é muito importante. Quero só explicar um pouco do motivo que a gente está insistindo nesse ponto, que é o fato que hoje, como o senhor viu, teve esse episódio do Banco Master, que ainda deve ter outros desdobramentos, e uma das questões que foi levantada aqui antes do senhor chegar era justamente que é possível que o caso do Banco Master ele se envolva em investigações nos estados. Né? A primeira versão tinha esse artigo especificamente sobre o pedido de autorização. Portanto, é só para explicar um pouquinho como que isso. Eu queria entender um pouco como que, na sua avaliação, se o episódio do Banco Master de alguma forma influencia a votação de hoje, e dois, se o episódio do Banco Master, por ter políticos supostamente envolvidos, especialmente no Senado, pode influenciar a votação desse projeto quando ele for para o Senado. Absolutamente, Thomas. Eu não acho que essa operação de hoje ela influencie na votação, até porque essa tratativa ela está se dando já de alguns dias. A operação ela era sigilosa, eclodiu hoje. Nós temos a confiança nas instituições brasileiras que será feita uma apuração imparcial e justa para punir alguns desmandos e alguns desvios que possam ter acontecido no âmbito dessa operação. É isso que nós defendemos, mas não há nenhuma interferência sobre o que aconteceu hoje com a tramitação e a votação do projeto. Tanto é que estamos mantendo e fizemos hoje todo o dia de conversas com líderes para viabilizar essa aprovação e poder levar ao plenário o melhor texto possível no enfrentamento ao crime organizado. É esse o compromisso da Câmara dos Deputados. Em relação ao Senado, presidente, o senhor acha que, primeiro, o senhor conversou com o Senado sobre o projeto que vai, acho que é a primeira questão, ou seja, se tem um combinado para que esse projeto não pare a partir da aprovação na Câmara, e dois, o senhor acha que tem algum efeito no Senado essa questão do Master? Eu não posso falar aqui pelo Senado Federal, Thomas. O que eu fiz ao longo dessa tramitação foi conversar com alguns senadores acerca da proposta, inclusive alguns senadores se manifestaram favoravelmente ao trabalho do deputado Derrite. Eu espero que com a aprovação desse projeto na Câmara, eu confio que esse projeto será aprovado, a proposta possa chegar ao Senado e lá ser tratada com a urgência constitucional que o próprio governo colocou. E a garantia que eu tenho é que a proposta que sairá da Câmara será uma proposta muito melhor do que aquela que o governo enviou. Inclusive, nós estamos aproveitando muitos pontos positivos e aqui eu quero cumprimentar o ministro Lewandowski, a sua equipe, que mandou esse projeto antifacção, e o que a Câmara está fazendo, que é o trabalho do Poder Legislativo, é buscando fazer o trabalho de melhoramento desse texto, de poder expandir as suas ações e criar esse marco legal de enfrentamento ao crime organizado, já que essa é, na minha avaliação, a principal pauta da sociedade brasileira no momento.
Deputado, presidente, boa tarde, Flávio Oliveira, aqui do Rio. Eu queria continuar nessa reflexão sobre, em particular hoje, o caso do Banco Master e a agenda parlamentar. Nos últimos tempos vimos, de setembro para cá, a tentativa de aprovação de uma legislação que permitia intervenção na diretoria e na presidência do Banco Central pelo Legislativo, a própria PEC da blindagem, o senhor teve, conhecimento dessa tramitação e agora esse eixo final em relação ao crime organizado. Em que medida o senhor se preocupa com essa conexão entre a política, a representação legislativa e maus feitos na área, sobretudo financeira? Temos a questão das bets, temos a questão das fintechs. O senhor tem se comprometido com uma agenda de enfrentamento ao crime organizado. De que maneira o senhor acha que o legislativo deve se portar em relação a esses maus feitos? Olha, da maneira que nós estamos nos portando nesse projeto relatado pelo deputado Derrite, buscando fazer um trabalho de ausculta sobre a legislação, trazendo um novo modelo legislativo, inclusive com tipificações criminais que nós não tínhamos nem na lei de organizações criminosas, nem no nosso próprio Código Penal, a exemplo do crime do novo cangaço, do crime de domínio de cidades, de obstrução de vias, da cooptação de menores para servir ao crime organizado. Tudo isso está sendo trazido nessa proposta do deputado Derrite. É dessa forma que a Câmara entende que está atendendo ao anseio da sociedade. E com relação às operações que estão sendo realizadas, nós defendemos essa apuração imparcial. É importante que as instituições possam acompanhar tudo no país. Não defendo que isso esteja só nas instituições financeiras, mas que esteja também nas emendas, que esteja na atuação do governo federal, dos estados, dos municípios. É isso que a sociedade cobra, é a boa aplicabilidade dos recursos públicos, e nós nunca tivemos compromisso com querermos tirar a responsabilidade de quem quer que seja acerca de malfeitos. Confundir a votação da PEC das prerrogativas com esse momento, na minha avaliação, não é correto, porque aquilo que nós fizemos à época foi uma resposta a muitas interferências com relação ao exercício do mandato parlamentar. E essa é uma pauta vencida, é uma pauta que já passou, que a Câmara aprovou com mais de 350 votos. Nós estamos tendo deputados, por exemplo, processados por crimes de opinião, deputados processados por discursos na tribuna, afetando a imunidade parlamentar, que para nós é constitucional. Foi por isso que nós votamos essa PEC das prerrogativas. E o Senado entendeu que deveria arquivar, isso é um assunto vencido, e qualquer correlação com esse tema, na minha avaliação, ela não é correta, porque se nós tivéssemos compromisso com o crime organizado, ou nós não estaríamos preocupados em melhorar a proposta do governo, apenas faríamos lá uma análise rápida, carimbando o que veio do Ministério da Justiça, e não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos melhorando a proposta, adensando essa proposta e trazendo condições das forças policiais e do Poder Judiciário responder firmemente no combate ao crime organizado no país. Presidente, quando a gente olha de forma isolada para cada um desses temas, realmente às vezes fica difícil de a sociedade entender do que a gente está falando, mas quando a gente junta uma proposta que permite ao Congresso demitir diretores do Banco Central, a PEC da blindagem. Mas essa proposta, André, desculpa, foi votada, essa que você está dizendo? Eu vou fazer, aí eu devolvo para o senhor responder, fique à vontade. Tá. Mas só para não perder o raciocínio aqui. Autonomia do Banco Central, a PEC da blindagem e o limite da Polícia Federal. Como explicar esse combo? Como explicar para a sociedade que esse combo atende à sociedade? Onde é que está escrito aqui que isso é uma agenda de interesse público? Eu respeito muito, André, quando você diz quando junta as informações... É a agenda, mal, né? É porque tem que juntar da maneira correta. Como você passa parecendo que a Câmara aprovou a intervenção no Banco Central. Você passa que a Câmara aprovou limitação do poder da Polícia Federal e nada disso foi aprovado. Mas isso agora, foram propostas, você já viu muitas propostas como essa serem levantadas no Congresso, até propostas mais absurdas. O senhor era contra todas elas. Então fazer, Andréia, essa correlação, ela não é correta para com quem está nos assistindo. É importante analisar o que a Câmara aprovou. O que foi que a Câmara aprovou? Mas a PEC das prerrogativas, eu estou aqui justificando. Se eu for aqui comentar todos os projetos que estão propostos na Câmara, nós vamos passar o dia inteiro. Mas o senhor nós temos que ver o que a Câmara aprovou. E eu estou aqui para defender o papel da Câmara, que aprovou mais de 40 propostas na área da segurança pública, que aprovou o ECA Digital, que aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que tem compromisso com a segurança pública do país. É esse o papel que a Câmara tem cumprido e que eu penso que a imprensa cumpre o papel de trazer críticas, de trazer sugestões, e nós do Congresso respeitamos a democracia que nós vivemos e temos a humildade de reconhecer quando há algum erro. Não tem dificuldade nisso, não estou aqui para dizer que tudo que nós estamos fazendo, tudo que eu estou fazendo está correto, não. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos fazendo uma construção política, querendo acertar e querendo entregar ao país uma legislação dura no combate ao crime organizado. É isso que eu espero que a Câmara possa, na tarde e noite de hoje, fazer. Mas então o que o senhor está dizendo é que o senhor considerou
erráticas dessas propostas que eu citei agora? O senhor não concordava com elas? Muitas delas não foram nem aprovadas, André. Como é que você erra se você não cometeu erro? Eu não posso impedir do parlamentar que está lá, outorgado pelo voto popular, propor qualquer matéria. Isso cabe ao parlamentar e ele é responsável por essa proposta. Eu estou aqui para comentar aquilo que nós aprovamos, aquilo que nós conduzimos. E eu tenho certeza que a Câmara tem, mesmo numa polarização política nunca antes vista na história do Brasil, conseguido produzir positivamente. É isso que nós estamos fazendo e é isso que esta presidência irá buscar sempre para que a sociedade brasileira possa entender o papel que a Câmara tem cumprido. Presidente, vai aproveitar a presença do senhor aqui, porque na semana da escolha do Derrite para relator, muito se falou que o governo foi surpreendido com essa escolha. O senhor chegou a conversar antes com o governo, com o presidente Lula? Eu sei que o senhor teve uma conversa com o presidente sobre a escolha. O senhor se arrepende da escolha? O senhor explicou para o governo que não, que isso era uma decisão do presidente da casa? O que o senhor pode contar aqui, por favor? Eu tenho, Andréia, a visão muito clara do meu papel. Eu sou presidente da Câmara dos Deputados, eu não sou líder do governo, nem líder da oposição. Eu não sou ministro do governo que tem que tocar todas as pautas de interesse do governo. Eu tenho que administrar uma casa que tem 513 parlamentares, que tem um foco muito grande nesse tema da segurança pública. Foi assim que eu priorizei, por exemplo, a tramitação da PEC da segurança e até o início de dezembro eu espero poder aprovar essa PEC não só na comissão, como também no plenário, escolhendo inclusive um deputado equilibrado, que é o deputado Mendonça Filho, para ser relator, o deputado Aloysio Mendes, que é da Polícia Federal, para presidir essa comissão especial. E a escolha do Derrite agora, ela se deu de maneira técnica. Ele é secretário de segurança do principal estado do país. É um cara que está há mais de 20 anos no enfrentamento ao crime organizado. É formado em Direito, é mestre em Direito. Teve o papel técnico de construir o seu relatório, apesar de todos os ataques e narrativas políticas construídas, inclusive por filiados ao partido do presidente, que não quiseram discutir o mérito da matéria e foram simplesmente para o ataque. E nós estamos aqui dizendo que a nossa proposta, que é a proposta da Câmara, a proposta que será votada, é uma proposta que é boa para o Brasil. Ela não está ali para agradar quem é de esquerda, quem é de direita. Esse é um debate que cansa a sociedade. O cidadão que está sendo roubado nesse momento nas ruas, ele, antes de ser roubado, ninguém pergunta, você é de direita ou de esquerda? A legislação também não pode ser assim. É dessa forma que eu penso que a sociedade quer que nos portemos. E o discurso eleitoral, o discurso político, vamos deixar para fazer no ano que vem, no momento em que nós vamos disputar a eleição. O momento agora é de darmos resposta. O momento agora é de resultado. E é isso que eu tenho procurado defender, colocando todos à mesa. Governo, oposição, os partidos de centro, para discutir uma matéria que é muito cara para o povo brasileiro, que é a segurança pública. É prioridade absoluta, né, presidente? O Pablo Hortelado, em São Paulo, tem pergunta para o senhor. Pablo. Boa tarde, presidente. Queria saber do senhor se há previsão para colocar em votação 2 projetos de lei. O primeiro projeto de lei é o projeto de lei da dosimetria, que antes era chamado de PL da anistia. Ele já amadureceu, há perspectiva de colocar ele em votação? E o segundo projeto de lei é o projeto de lei que vai ampliar os poderes do CAD para ele atuar nos mercados digitais. Há previsão de colocar esses 2 projetos em votação? O primeiro projeto, que trata da discussão sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, eu penso que o relator, o deputado Paulinho da Força, está em fase de conclusão para apresentar o seu relatório. Com esse relatório apresentado, nós vamos levá-lo ao Colégio de Líderes para, respectivamente, sabermos o dia da sua pauta. E com relação a esse projeto que trata da concorrência das plataformas, é um projeto de interesse do CAD, nós devemos apreciar a urgência desse projeto também nos próximos dias. É um projeto de interesse do governo, nós temos discutido essa questão das plataformas em vários assuntos, aprovamos o ECA Digital, aprovamos o VOD, que é a remuneração do conteúdo artístico, do conteúdo jornalístico em ambientes digitais. Foi um avanço importante, matérias que a Câmara ajudou a melhorar o texto e no ECA o Senado manteve as mudanças. No VOD agora o projeto volta ao Senado porque foi inicialmente aprovado lá e eu penso que são conquistas importantes para a sociedade. Mas essas 2 matérias nós deveremos voltar a tratar a partir das próximas semanas. Presidente, ainda nessa linha do Pablo, sobre projetos que estão tramitando ali na Câmara e quando vão ser votados, um outro que é importante para o combate ao crime organizado e que eu acho que o senhor já mostrou disposição de votar, é do devedor contumaz, que são aqueles empresários, por exemplo, muito ligados à máfia dos combustíveis, que criam empresas só para ficar devendo, depois não pagam e vai em frente. Se não me engano, o senhor votou urgência. Isso, essa matéria... Isso vai ser votado? Porque tem muita gente achando que isso é fundamental para combater o crime organizado também. Essa matéria ela tramitou no Senado por mais de 8 anos. O Senado acabou aprovando o projeto há, acho que 1-2 meses atrás. Isso. Nós na Câmara já aprovamos a urgência da matéria, devemos agora caminhar para escolher o relator para que a partir daí ela possa ser levada ao plenário. Nós devemos também nas próximas semanas voltar a discutir, tem uma cobrança grande do governo, não é, de lideranças empresariais, da própria frente parlamentar da agropecuária, então tem lideranças dentro do Congresso se mobilizando em favor desse tema e nós vamos dar a prioridade que ele merece. É isso que eu senti, parece que ali
no chão, na base do Congresso ali, muita gente apoia esse projeto. Então, o senhor acha que está pronto para aprovar? Não, a urgência foi aprovada com uma votação muito grande. Então, eu não tenho dúvidas que esse é um projeto que a Câmara quer votar e me parece que há ali entre os partidos um certo consenso. O texto aprovado no Senado é que eu não sei se ele será modificado na Câmara. É importante fazer essa adequação a partir da escolha do relator. Eu já tenho vários pedidos de parlamentares para relatar essa matéria. Não, tem mais de 10 pedidos. Eu não resolvi ainda quem vai ser o relator. Mas a ideia é escolher alguém que faça um trabalho sério, não é um trabalho compromissado com o país e possa avançar nessa pauta tão importante. Presidente, o senhor está encerrando mês que vem o primeiro ano, né? O senhor assumiu em fevereiro, mas a gente já tinha essa expectativa de que o senhor seria o presidente da Câmara já no finzinho do ano retrasado. Como é que o senhor avalia o próximo ano? Porque o balanço desse ano a gente está aqui ainda analisando a quente. Mas o senhor falou, deixa a eleição para o ano de eleição. Só que a gente sabe que o Congresso, em ano de eleição, os parlamentares voltam para suas bases, senadores e deputados, para fazerem campanha. Como é que o senhor avalia o que pode ser discutido, o que tem chance de passar pelo menos no primeiro semestre? Eu vejo, André, o funcionamento do Congresso, pelo menos no primeiro semestre, normalizado. Nós devemos aí, pelo fato da disputa eleitoral, ter uma pausa ali no início do segundo semestre até o mês de outubro, quando teremos, não é, as definições acerca das eleições estaduais e da eleição nacional. A minha expectativa é que nesse primeiro semestre a Câmara possa produzir bastante do ponto de vista legislativo. E aí temos muitas matérias importantes que deverão ser tanto encaminhadas pelo Executivo como também de autoria do próprio Poder Legislativo. Nós queremos fazer a discussão sobre temas importantes, a discussão sobre o sistema eleitoral, discutirmos o voto distrital misto, o modelo eleitoral para as próximas eleições, não é para a eleição de 2026, discutir do ponto de vista estrutural o que a gente pode ajudar economicamente o país. Eu vejo que esse final de ano será um final de ano de muitas matérias importantes sendo votadas no plenário da Câmara e a minha expectativa é que tenhamos em 2026 um ano produtivo do ponto de vista legislativo na Câmara dos Deputados. Mas com quais temas? Porque agora essa mudança do sistema eleitoral, nós temos matérias importantes que devem ficar aí para o ano que vem. Eu não quero aqui fazer, André, nenhuma projeção nesse momento, porque eu quero tentar votar o máximo de matérias ainda no final desse ano. PEC da segurança, vínculo de trabalho dos trabalhadores que servem as plataformas digitais, o novo Plano Nacional de Educação, esse próprio projeto de concorrência das plataformas. Nós queremos tratar de projetos ainda da área de segurança esse ano, porque nós temos tido uma pauta recorrente nesse sentido. Temos a Comissão Especial da Inteligência Artificial, que discute um tema fundamental que o mundo está discutindo e que o Brasil precisa também ter a sua legislação nessa área. Temos a medida provisória dos data centers, que são importantes para gerar investimentos nessa área de tecnologia no país. Temos o projeto que trata do corte dos benefícios fiscais, que é uma prioridade do governo, e o ministro Haddad precisa da votação dessa matéria para poder fechar o orçamento do ano que vem. Temos a LDO esse ano ainda, temos a Lei Orçamentária Anual e uma série de outros projetos que estão tramitando na Câmara dos Deputados. Então devemos ter aí um final de ano bastante puxado no que diz respeito à análise dessas matérias. A tratativa sobre a reforma administrativa, eu devo me reunir com o deputado Pedro Paulo ainda hoje para podermos acertar a tramitação dessa matéria, conversar com as lideranças para ver o ambiente político de se avançar numa reforma que traga a eficiência do Estado. Ou seja, são temas estruturantes que, se isso aí não for possível ser votado e analisado até o recesso, ali perto do Natal, uma parte dessa pauta pode ficar para o primeiro semestre do ano que vem. Eu sempre lembro aqui, presidente, quando na entrevista do senhor, quando eleito presidente da Câmara, que o senhor falava muito de segurança pública, já falava isso no começo do ano, de como isso tinha que ser debatido e realmente o Congresso ele funciona no tempo dele. Então precisa resolver isso, né, a tempo de... Já tá, na verdade já passou da hora, né? A sociedade está aguardando essa resposta, mas eu sempre registro aqui porque eu me lembro do senhor ter dito isso na entrevista aqui para o Estúdio. Foram 41 projetos já aprovados pela Câmara dos Deputados na área da segurança. Nossa, eu não tinha essa conta. 41 projetos aprovados. Bom, a gente vai seguir acompanhando. Presidente, muito obrigada. A gente está sempre à disposição. Volte sempre aqui no Estúdio I. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, André. Obrigado, Thomas, Flávia, todos que participaram da entrevista. Obrigado ao meu amigo Valdo, que está aqui em Brasília conosco nos estúdios. Vai fazer intervalinho. Meus amigos, acompanhamos aí, o Hugo Mota detonou a militância aí. Vocês podem ver que a todo momento a militância tentando interromper, querendo cortar as falas do presidente da Câmara. É impressionante como eles criam narrativa 24 horas. Vocês viram como é criada as narrativas, como é criado ali para colocar ele, a Câmara, como as pessoas maus. Não estou falando que todos ali são pessoas do bem, tem muita gente ruim, mas esse é um grande serviço que a Câmara dos Deputados estão fazendo ao Brasil. Você pode ver, quando ela colocou ali três temas para tentar ali denegrir a imagem da Câmara dos Deputados e ligar eles ao crime organizado, sendo que não tem ligação. Hoje, o partido que tem mais ligação com o crime organizado, os políticos que têm mais
mais ligação com o crime organizado é o PT, e nenhuma dessas narrativas são criadas ali entre eles. É impressionante como a Sadi é a militante aí principal. Mas eu queria que vocês prestassem atenção que essas narrativas é feita aí em conjunto, por isso que eu chamo o consórcio comunista do Brasil, porque hoje o Sidônio ele manda aí a narrativa que precisa ser criada para atrapalhar aí. Vocês podem ver que nenhum deles quer que seja votado essa PEC aí da segurança pública, nenhum deles quer que seja votado. Então estão tentando atrapalhar, criar uma narrativa para sair o governo aí de bonzinho, que estão defendendo, mas não estão defendendo. O Sidônio manda ali as narrativas que precisam ser criadas para eles atacar aí a Câmara dos Deputados, os deputados atacar o Derrite, principalmente atacar o deputado Derrite. Eles estão 24 horas criando narrativa, atacando o Derrite, mas não vai funcionar. Vai ser aprovado e isso vocês vão ver. A UPL, aí, o partido do presidente Bolsonaro, vai entrar com alguns destaques para colocar aí como grupo terrorista e já tem os votos necessários, vai ser aprovado. Por isso o desespero dele. O governo do PT não tem base, não tem base política para aprovar nada. Então nada que eles for colocar ali nesse texto vai ser aprovado. E o PL, aí, o partido do presidente Bolsonaro, vai colocar sim ali alguns ajustes para ser colocado como sim grupo terroristas, essas facções criminosas. Galera, é muito importante, eu queria fazer um pedido para vocês, esse vídeo precisa chegar a muitas pessoas, então deixe o seu like, deixe aqui seu like, deixe o seu comentário, é muito importante você deixar o seu comentário e também se inscrever no canal, é importantíssimo você se inscrever no canal. E vocês vão ver nesse vídeo também, a gente faz uma parceria com o Mercado Livre, com a Shopee, tem vários produtos aí, camiseta do Bolsonaro, várias outras camisetas de direita. Você adquirindo, você vai estar apoiando o nosso canal também. Beleza? Galera, tamo junto e até o próximo vídeo.